Seja bem-vindo, povo de Deus, para mais um vídeo do nosso canal, O Semeador. Seja muito bem-vindo, que Deus te abençoe. E como nós havíamos prometido a vocês, estamos de volta para dar continuidade às mensagens do Sermão do Monte, falando hoje da segunda bem-aventurança falado por Jesus. Portanto, abra sua Bíblia no capítulo 5 do livro de Mateus e no versículo 4. O Senhor Jesus nos diz: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Sabe, quando a gente lê essa palavra falada por Jesus, ela parece assim um tanto quanto contraditória. Porque, de primeira impressão, como que alguém que chora é feliz? Como que alguém que está derramando lágrimas, como que alguém está em um pranto de choro, ele pode ser feliz? A verdade é que nós precisamos compreender o ponto de vista de Jesus falando sobre a sua mensagem, a mensagem do Evangelho. Todos nós sabemos que este mundo é um mundo de lágrimas. Acredito eu, tenho plena certeza que não há absolutamente nenhuma pessoa que já viveu ou que viva neste mundo que não tenha pelo menos uma vez chorado em sua vida. Porque, na verdade, vivemos em um mundo cheio de aflições, cheio de problemas, cheio de dificuldades, cheio de perdas, e perdas muitas das vezes que alcançam o profundo do nosso coração, da nossa alma. E a verdade é que o poeta já disse que este mundo é um vale de lágrimas. Talvez eu esteja agora falando com você e você esteja vivendo um momento difícil na sua vida. Quem sabe você está chorando, ou quem sabe você chorou recentemente. Nós estamos vivendo agora um período difícil em toda a humanidade, onde pessoas têm perdido entes queridos, onde pessoas têm perdido amigos, e na verdade essa palavra lágrimas, o choro, tem sido constante, uma realidade na vida de muitas pessoas. Mas o que na verdade Jesus está querendo dizer com esta frase? Felizes ou bem-aventurados são aqueles que choram. Eu quero contextualizar a questão do Evangelho para que você entenda de fato e de verdade o que significa essa palavra de Jesus. Em primeiro lugar, no vídeo passado, quando nós meditamos no versículo 3, quando Jesus nos fala sobre a bem-aventurança do pobre de espírito, nós falamos sobre a questão do reconhecimento. É no momento em que o homem reconhece que é um pobre de espírito que se torna feliz. Mas hoje o vídeo fala daquele que está chorando. Então, se ele chora, já não é apenas um reconhecimento, já é uma contrição. Já é um sentimento mais profundo dentro da alma desta pessoa. Então, se nós fizermos aqui um paralelo entre o versículo 3 e o versículo 4, podemos nós considerar que este vídeo de hoje, que nós queremos apresentar para você, é, na verdade, a sequência de um estágio de bênçãos espirituais. Ou seja, aquele que chora, certamente ele será consolado. E Jesus vai nos dizer algumas verdades em todo o Evangelho que vão justamente apoiar, vai justamente confirmar essa sua bem-aventurança. Mas eu quero considerar aquilo que na verdade não é o que Jesus queria dizer com essa expressão: aqueles que choram serão consolados. Nele não está falando da perda de um ente querido. Todos nós sabemos a grande dificuldade que se tem de superar, de suportar a perda de um ente querido. Só mesmo aquele que já perdeu é que sabe a dor, a tristeza e quantas vezes se chora por conta dessa perda. Mas eu quero lhe dizer que quando Jesus disse que felizes são os que choram, ele não está falando exatamente do choro daqueles que perderam alguém. Não é a lágrima e o choro por uma perda de um ente querido, ou de algum bem precioso, ou até mesmo da própria saúde, que a própria pessoa não tem. Quando o Senhor Jesus disse bem-aventurados são aqueles que choram, Ele está falando mais uma vez de valores espirituais dentro de nós.
E aqueles que choram e que serão felizes, como disse Jesus, são aqueles que choram a perda da sua inocência. São aqueles que perderam essa inocência, essa pureza, essa verdade que existia dentro dele. A gente pode então agora contextualizar a realidade do primeiro casal, Adão e Eva, que quando eles perderam a inocência, quando eles perderam a sua verdade, quando eles perderam a sua comunhão, isso produziu dentro deles uma grande tristeza. E essa tristeza fez com que eles chorassem. Então, quando Jesus disse, bem-aventurados são aqueles que choram, não é os que choram por qualquer coisa. Também não é aqueles que choram por perdas de interesses pessoais. Um bem-aventurado diante de Jesus que está chorando é aquele que chora porque agora ele reconhece que além de estar fora da presença de Deus, de estar perdido, de estar precisando da misericórdia de Deus, ele começa a sentir. Posso aqui dizer para você que é uma expressão que revela para nós uma angústia dentro da alma, que faz com que esta alma faça produzir dentro de nós a tristeza. Porque muitos choram por perdas diversas. Mas eu quero te dizer em nome de Jesus, que o bem-aventurado não é aquele que chora por qualquer coisa, mas é aquele que chora porque perdeu a sua inocência diante de Deus, perdeu a sua pureza diante de Deus, perdeu aquela alegria de servir a Deus. Eu quero que você entenda que quando Jesus se refere a essas lágrimas, nos faz lembrar também que quando o apóstolo Paulo escreve a segunda carta à igreja em Corinto, no capítulo 7 e no versículo 10, lá o apóstolo Paulo ele vai falar sobre uma tristeza segundo Deus. E Paulo diz, porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação. Então, o que na verdade Jesus está dizendo que são felizes os que choram, é justamente aqueles que choram as lágrimas do arrependimento. Daquele que não apenas reconhece que está caído, mas daquele que chora porque quer se levantar. Talvez eu esteja falando com alguém que porventura, durante a sua caminhada de fé, você está perdendo valores espirituais em sua vida. Você já não é mais o mesmo. Você já não sente mais a mesma presença de Deus, a mesma vida com Deus, não tem mais essa comunhão, este calor que não é humano, mas calor espiritual diante de Deus. Mas são felizes aqueles que, além de reconhecerem que precisam de Deus, eles choram. E choram o choro por si. Choram por si porque reconhecem que estão precisando de Deus, perderam essa pureza diante de Deus e choram porque desejam tê-la. Agora, quando Jesus nos diz que são bem-aventurados os que choram, também não é apenas aquele que chora por si, mas também aquele que chora pelos outros. E o grande exemplo que nós temos dentro da própria palavra de Deus é o exemplo de Jesus. O Senhor Jesus, mesmo quando estava entrando na cidade de Jerusalém, ele chora diante daquela cidade. A cidade lhe rejeitava. As pessoas não criam que ele era o Cristo, o Messias. Não receberam o Evangelho. Não creram nele como deveriam crer. E Jesus chorou. Chorou pelos pecados do povo. Você quer um outro exemplo? O exemplo do apóstolo Paulo, que diante de tantos cristãos que durante os seus dias perderam essa boa inocência diante de Deus, perderam essa pureza de servir a Deus e adquiriram uma vida estranha no meio do povo de Deus como um cristão, o apóstolo Paulo chorou por eles. Chorou e lamentou e derramou muitas lágrimas pela perda da inocência, da pureza daqueles irmãos. Um texto do Antigo Testamento que fala justamente no livro de Esdras, que a palavra de Deus nos diz que ele também foi um escriba, um homem hábil na lei de Deus, um homem que estudava a Escritura, um homem que vivia a Escritura, um homem que ensinava a Escritura, um homem de Deus, mas quando viu o povo de Deus se desviando de Deus, buscando outros meios, buscando outra forma de vida, ele também caiu
na cinza, no chão, e foi chorar, chorou pelos pecados de outros. Eu quero dizer que os nossos dias, esses dias que nós vivemos, nós estamos também precisando de homens piedosos como aqueles, que têm a coragem, que têm a força de chorar não apenas por si, mas chorar também pelos outros. E deixa-me te dizer uma coisa, aqueles que choram, aqueles que estão diante de Deus nesse choro que só o santo chora, esse choro que só o homem de Deus, a mulher de Deus chora, que não chora por qualquer coisa, chora porque já percebe que não tem mais os mesmos valores diante de Deus. Esses que têm a coragem de chorar pelos outros. A maravilha de tudo isso é que Jesus disse: estes serão consolados. Eu quero abrir um parêntese aqui para falar um pouquinho para você. A gente vai já encerrar esse vídeo, mas deixa eu falar isso aqui para você. No período em que Jesus viveu, no período em que o apóstolo Paulo viveu, naquele período também antes deles, período grego, aí vamos considerar, como diz a história, o período grego-romano. As lágrimas, aqueles que choravam, aqueles que tinham essa coragem de chorar, não era nenhuma virtude para eles. Virtude para eles era a força, virtude para eles era o não chorar, era o não derramar as lágrimas. Então o conceito do mundo é que chora os fracos. Mas a verdade é que Jesus quer que nós choremos e sejamos fracos para que Ele, que é um Deus forte, nos console. Diante de Deus, não tenha vergonha de chorar. Chore por você, chore pelos outros, choremos pelas perdas de bens espirituais que já se foram das nossas vidas, mas que nós precisamos dele para viver. Então não tenha vergonha de chorar, porque Jesus disse: aquele que chora vai ser consolado. Olha, a palavra de Deus nos diz no livro de Lucas, no capítulo 2 e no versículo 25, diz a palavra de Deus que havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, um homem justo, um homem temente a Deus, que aguardava a consolação de Israel. E quando ele viu Jesus sendo apresentado no templo, ele exultou, ele alegrou e disse: Deus, agora o Senhor pode me recolher, o Senhor pode me levar para junto de ti, porque os meus olhos viram a tua redenção, viu a tua salvação. E a Bíblia diz que ele estava sendo consolado por ver Jesus ali diante dele. Eu quero te dizer, em nome de Jesus, se você tem chorado, Jesus disse que você será um bem-aventurado, porque esse choro puro e sincero, verdadeiro, chorando porque deseja Deus, deseja uma vida com Deus, deseja voltar a este tipo jardim, presença de Deus, você será consolado. Eu quero encerrar dizendo para você o seguinte, que o perdão de Deus, ele vem sobre você como um bálsamo que consola a tua alma e cessa as tuas lágrimas. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu quero que você guarde essa palavra no seu coração. Jesus disse: são bem-aventurados os que choram. Os que choram não por praticarem suas injustiças. Os que choram não porque perderam alguma coisa do seu interesse próprio, mas aqueles que choram por uma vida com Deus. E você certamente há de ser consolado. Que Deus te abençoe. Que Deus console você que está chorando. E se porventura na sua vida um dia você chorar, derramar as lágrimas, creia. Jesus está dizendo: você será consolado. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Em nome de Jesus. Amém.